Dando seguimento a outra palestra, chamamos o professor Paulo César Pecchini. Ele vai ministrar a palestra Propriedades Eletrônicas, Mecânicas e Óticos de Nanofios de INAS e INP. O professor Paulo é natural de São Bernardo do Campo, graduado em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Física de Partículas e Campos pela Universidade de São Paulo, doutor em Física do Estado Solo pela Universidade de São Paulo, pós-doutorados do Max Planck Institute, Berlim, Alemanha, e no National Renewable Energy Laboratory, Colorado. É professor associado 4 da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de Física, com ênfase em estados eletrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas: estrutura eletrônica de materiais, semicondutores e nanoestruturas. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui no Senapad. Eu nunca tinha vindo, conhecia por nome a maioria dos funcionários que foram fundamentais na minha carreira, né? O Senapad, eu acho que eu sou associado, tenho conta no Senapad desde 97, por aí. E, por exemplo, eles mostraram a estatística de uso, a Unifra, por exemplo, que é a segunda. A Unifra, a Solange, a Cláudia, a Ivana, foram todos nossos alunos, todos lá de Santa Maria. Se você pega, por exemplo, o Maranhão, para quem conhece a S. Iguerini, a Silvete foi minha aluna. Na verdade, os grandes usuários do Senapad todos são originários ali do nosso laboratório de Santa Maria. Continuamos usando bastante, mas graças a Deus nossos alunos hoje usam mais do que a gente. Então esse é um bom sinal. Ou que usam mal também, né? Sei lá, às vezes usam muito. Mas para mim é um prazer estar aqui na presença também do nosso colega, o Edson, que foi por 10 anos à frente, teve à frente do Senapad, né? O Alex, a Ana também, que nos ajudou muito lá em Santa Maria a instalar nossos computadores, né? Foi uma boa vontade, uma disponibilidade assim que a gente não encontra. Então, para mim é realmente um prazer. É como se eu estivesse na minha casa virtual aqui, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de nanofios de arseneto de índio e fosfeto de índio. Algumas propriedades mecânicas, óticas e de oxidação. Se der tempo, a gente fala tudo, senão eu, no fim, vou pular algumas, tem bastante coisa. Então, é de certa forma um pouco técnico algumas coisas, mas mostra o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Na verdade, a gente tem vários outros trabalhos feitos usando a estrutura do Senapad, mas esse é um conjunto deles que forma uma sequência meio lógica, né? Então, a pergunta é: por que nanofios, inicialmente? Quando você tem os materiais que se utilizam nas mais diversas aplicações na indústria, essas propriedades elas pouco variam quando você vai de uma escala macroscópica para uma escala microscópica. Porém, quando você reduz a dimensão para uma escala nanoscópica, as propriedades do material variam. Então, as propriedades são alteradas devido à redução na dimensionalidade do material. Isso é uma importância. Segunda coisa por exemplo, a redução por confinamento quântico. Isso aqui são aglomerados, resultado de propriedades ópticas de aglomerados. Aqui está o diâmetro do aglomerado atômico e a resposta óptica desses aglomerados em função do diâmetro, né? Então, isso você não teria, por exemplo, reduzindo o material cristalino de uma certa dimensão para outra. E essas variações são bastante significativas, com redução não tão grande assim de diâmetro, né? Então, você tem um certo controle sobre propriedades, variando só o tamanho, devido ao confinamento. Outro é, por exemplo, o efeito de superfície. Você pode ter um material que tem uma agregação em bolas grandes aqui, ou regiões grandes, ou pequenininhas. Então, você pode ver que a quantidade de superfície que você tem nesse arranjo, que ocupa praticamente o mesmo volume, é muito maior do que a quantidade de superfície que você vai ter desse jeito. Então, quando você transforma o material em um material nanométrico, o efeito de superfície passa a ser bastante significativo, né? Aqui está uma ideia de um perfil de um nanofio.
tá? Isso é toda a espessura do fio, e aqui você tem a região de superfície. Então, quando a superfície começa a influenciar, as propriedades do material também são alteradas. Então, se permite que você faça uma engenharia de dispositivo, usar o confinamento, usar o efeito de superfície para achar ou promover naquele material a propriedade que você deseja. Por que nanofio ainda? Porque também te dá maior flexibilidade em combinar os materiais. De que forma? Ele reduz a tensão via relaxação lateral. Então, quando você acopla dois materiais, eles têm diferentes parâmetros de rede, isso introduz uma tensão no material que levam à degradação. Por exemplo, você tem aqui deslocações introduzidas pela interface entre dois materiais, são defeitos extensos que acabam deteriorando as propriedades do material. Quando você tem o fio, né, você tem uma área, ele pode relaxar bastante devido à pequena dimensionalidade, e essas tensões, então, acabam não gerando defeitos. Você consegue crescer materiais um sobre o outro por distâncias muito maiores. Aqui então, você tem maior espessura crítica para crescer materiais. Isso é importante, por exemplo, quando você quer crescer um material que tem uma resposta ótica interessante sobre um substrato que tem um parâmetro de rede muito diferente. Você começa a crescer, mas depois de uma certa espessura, a tensão acumulada é tão grande que ele introduz defeitos e a resposta ótica do material se perde. Então, se você consegue crescer ele bastante, a probabilidade de absorção por aquele material aumenta bastante. Então, se ele é muito pequenininho, a probabilidade de absorção é pequena. Se você cresce muito, ele degrada. Quando é nanofio, não, você consegue crescer bastante. E aí a probabilidade de absorção se torna maior. Então, tem importância prática fundamental, né? Isso provoca, então, o que a gente chama de uma superação dos limites operacionais em materiais cristalinos. Ainda por que nanofio? Porque eles podem, por exemplo, em sistemas de eletrônica, funcionar tanto como conectores, aqui é uma figura de elementos de dispositivo, e o nanofio funcionando como um conector entre os diferentes elementos, ou como próprios elementos ativos. Você tem uma base metálica aqui e tem os nanofios que funcionam como o próprio elemento ativo, transistor em si, o corpo do seu dispositivo, né? Então, isso permite uma maior miniaturização e integração dos dispositivos. Então, isso é... Por que nanofio de arseneto de índio? Tá? Se você olha aqui nos últimos anos, o número de publicações nesses nanofios é bastante grande, tem aumentado significativamente. Isso porque ele tem uma das mais baixas massas efetivas entre os semicondutores. Então, se você vê aqui alguns exemplos de artigos, títulos de artigos que usam nanofio e arseneto de índio, todos relacionados a transporte eletrônico, magnetotransporte, mobilidade eletrônica, nanofios com dopagem remota, mobilidade e assim por diante. Então, ele tem interesse em transporte eletrônico, né? Essa é a importância dele. Por que nanofio de NP? Porque ele é um material que tem resposta ótica interessante na faixa do infravermelho, na fase cristalina, né? Aqui também te mostra um pouco o aumento de interesse nesses materiais, né? Artigos publicados, e aqui tem alguns exemplos de títulos de artigos também com nanofios, né? Então, você vê propriedades óticas, fotoluminescência, luminescência, então é ótica. Nanofio de NP é ótica, nanofio de NAS é transporte. O que a gente investiga? Então, a gente investiga os nanofios de arseneto de índio e arseneto de fósforo puros em si, ligas, né, compostos em que você mistura fósforo e arsênio no sítio do ânion, né, no caso, heteroestruturas, tipo core shell, a gente vai falar um pouquinho, e que tem modulação axial. Isso estuda propriedades várias desses materiais, caracterização de suas propriedades básicas, né? Como a gente investiga, aí que a gente precisa do Senapad, né? Os sistemas são sistemas que tem, você vai ter que calcular a interação entre muitos elétrons com muitos núcleos, sistemas de muitos corpos. Você não teria capacidade de fazer isso calculando a interação de um por um. Você tem que usar uma metodologia que a gente chama de campo médio. Você trata interações de uma forma média, através de uma teoria chamada teoria funcional da densidade, que você resolve uma equação diferencial desse tipo aqui, chamada equação de Conchamp, né?
Isso gera uma matriz, essas aqui são funções de onda, essas funções de onda você expande numa base de funções, num conjunto que a princípio deveria ser um conjunto completo de funções, você tem que truncar, porque você tem limitação computacional, mas quanto mais precisa for essa tua base, melhor o teu resultado, e essa tua base vai te dar, o número de elementos dessa tua base vai te dar a dimensão da matriz que você tem que diagonalizar para achar autovalores e autovetores, se alguém já uma vez estudou álgebra linear, sabe o que eu estou falando. Então é um problema que vai ser determinado a complexidade do problema é determinado pelo tamanho da sua base e também pela a precisão na descrição do seu potencial de interação entre os átomos, tá? A grande dificuldade desse potencial é a presença desse termo aqui, que é o potencial de exchange de correlação. Isso é uma coisa um pouco mais técnica, eu não vou entrar em detalhes. Tá? Esses detalhes do cálculo aqui são detalhes relacionados, por exemplo, base de ondas planas é a base, é o conjunto completo de funções que a gente usa para descrever essas funções de onda. Esse LDA, GGA, essa coisa técnica aqui se relaciona ao potencial de exchange de correlação. E esse outro método aqui é a interação entre os elétrons que estão mais próximos do núcleo com os elétrons da valência, que a gente chama, que são os responsáveis pelas propriedades químicas e físicas de baixa energia. Por que a gente investiga através dos primeiros princípios? Então, tem várias razões. Tá? Primeiro, a gente tem dificuldade experimental em extrair informações de sistemas de dimensão muito pequena. Avançou muito. Na verdade, isso é que levou à grande revolução na nanotecnologia. Foi a capacidade de começar a investigar experimentalmente sistemas dessas dimensões. Né? Mas em algumas situações você não consegue fazer experiência, é bem difícil. Tá? Por exemplo, estudo de caso controlado, isolando influência, isso você não consegue experimentalmente. Não, teoricamente você pode dizer, elimina o oxigênio da tua atmosfera. Vamos ver só a influência do nitrogênio. Às vezes você não consegue experimentar, mas teoricamente você consegue. Então você consegue isolar efeitos sobre as propriedades dos materiais dessa forma. Outro, caso de manipulação difícil ou perigosa. Vou trabalhar com um gás tóxico. Vai fazer isso experimentalmente, bota lá o teu aluno de iniciação científica, né? E não vai fazer isso, né? Então, no computador, você aperta os botões lá, não tem perigo muito, não. Então, por enquanto, não tem nenhum perigo. Simular o urânio ali, no Irã, não sei como é que estão fazendo. Aqui, exploração de situações extremas, no caso, situações extremas que não necessariamente são perigosas. Por exemplo, eu quero ver como é que o material se sujeita a pressões altíssimas. Quero estudar um manto terrestre, por exemplo. Então, você não vai... Normalmente, é muito difícil você simular essas pressões experimentalmente, mas no computador você consegue, né? E outras situações desse tipo. Então, a simulação computacional te permite explorar coisas que são complicadas, que são difíceis. Né? Bom, aí começa a série de trabalhos que a gente vem fazendo. Eu vou passar assim, meio pictoricamente sobre as coisas. São os trabalhos que a gente publicou, iniciando com um trabalho sobre propriedades básicas desses materiais, estudando a variação deles com o diâmetro do nanofio. Tá? Então, aqui é uma seção reta do fio, e a gente estudou diâmetros de 0,5 nanômetros até 2 nanômetros. Isso realmente são fios pequenos, tá? Em diâmetro. Os fios gerais têm 300 nanômetros de diâmetro, assim por diante. Só que para cálculos de primeiros princípios, que é o cálculo que a gente usa, sempre toca, né? Você fez propósito. Deixa eu desligar aqui. Então, a gente estuda nanofios estreitos por causa da complexidade do cálculo que a gente faz. Tá? Não são fios os mais usuais, experimentalmente, mas ele te dá uma ideia, aqui no caso, a gente tem que estudar a tendência de variação das propriedades com o diâmetro, o efeito de superfície e confinamento, né, que a gente estava falando. Então, esses fios têm algumas características, eles têm estrutura cristalina, que é a estrutura zinc blend, e eles são crescidos na direção cristalográfica 111. Uma primeira coisa que a gente estuda é a largura da faixa proibida. Então, a faixa proibida te dá ideias das propriedades ópticas desse material, das propriedades eletrônicas desse material. Né? Então, aqui a variação da banda, quando você confina, quando você tem um fio muito fininho,
a tendência é que abra o gap, a propriedade óptica que você vai ter. Então, digamos, a absorção óptica vai se dar em frequências maiores, em comprimento de ondas menores. E como isso varia em função do diâmetro. Você vê que é uma variação bastante grande da faixa proibida em função do diâmetro, e esse diâmetro variando bem pouco, camada a camada. Tá? Quando você chega num certo tamanho bem grande, esse gap ele se comporta de uma maneira uniforme. Quando você tem um material book, o que vai acontecer é que ele vai ter um valor fixo. Se ele é book, é desse tamanho, se ele é microscópico, esse gap é o mesmo. Mas quando você vai a tamanhos nanoscópicos, ele começa a variar bastante. Tá? Então aqui dá uma ideia de como ele se comporta numericamente. Você esperaria que num modelo simples, tipo poço quadrado, que você estuda em mecânica quântica, ele teria um comportamento com 1 sobre o diâmetro ao quadrado. Aqui você vê que ele distorce um pouco disso. Então resultados experimentais, aqui os resultados teóricos, um ajuste feito. Você vai ter aí comportamentos um pouco divergentes desse modelo simples. Tá? Muito bem. Outra coisa importante é a massa efetiva. A massa efetiva dos portadores de carga, que vai determinar a mobilidade, a eficiência de dispositivos baseados nesses nanofios. E o que a gente observa, ela está relacionada à curvatura desses níveis. Aqui a gente chama de o nível do buraco, e aqui o nível do elétron. Então, quanto maior essa curvatura, menor é a massa efetiva. E aqui dá uma tabela para você ver que quando você confina, quando você reduz o diâmetro, a massa efetiva aumenta bastante. Tá? Então, tem um aumento da massa efetiva com a diminuição do diâmetro. Isso é, de certa forma, um problema. Né? Se você vai diminuir muito, a mobilidade diminui. E tem uma diminuição na mobilidade dos elétrons e buracos. Massa efetiva e buraco, massa efetiva e mobilidade estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Então, quais os fatores que limitam a mobilidade? Aqui no caso do arseneto de índio, né, que é interessante para transporte. Primeiro, confinamento quântico, que a gente viu ali. Segundo, efeitos de superfície, que vai introduzir armadilha e centro espalhador, o elétron começa a se espalhar e perde mobilidade. E a temperatura. Então, temperatura a gente não estuda, a gente estuda esses dois primeiros casos. Então, confinamento quântico afeta a energia, você viu lá, o nível sobe ou desce, e afeta a dispersão, a curvatura dos níveis. Tá? Então, aí a gente achou, fazendo um outro estudo, uma janela de mobilidade para esses nanofios. Você vai ter mobilidade boa tanto para buraco quanto para elétron. Tá? A gente estudou os 3 fios de NAS que são mais comumente crescidos, nessas 3 direções. O 1 é o caso que a gente tinha mostrado. 0001, aqui tem um número a mais, porque é uma estrutura diferente, uma estrutura hexagonal. E aqui 1 menos 2, esse menos devia aparecer em cima aqui, 1. Tá? São as direções cristalográficas desses materiais. E aqui tem a estrutura de banda novamente. Banda significa os níveis de energia dos elétrons em função da posição em que você se encontra dentro da chamada zona de Brillouin, que é a célula unitária no espaço recíproco. E o que a gente viu é o seguinte, em geral, os buracos, que são esses níveis que estão aqui no topo da faixa, esses níveis são ocupados e são desocupados de elétrons, tá? Em geral, os buracos eles têm mobilidade baixa, eles estão presos no material. Aqui, nesse caso, a gente observa um nível que tem uma curvatura grande, então ele tem mobilidade alta. E essa distância entre o nível que está bem reto aqui, que tem mobilidade baixa, e o que tem mobilidade mais alta, ela vai diminuindo à medida que você vai de um fio estreito para um fio mais grosso. Então, o que se espera é que, na verdade, esse nível, que é um nível que tem pouca dispersão, vai ser o que domina o topo da faixa de valência, que a gente chama ali, quando você está além desses tamanhos. Então, a gente achou uma região onde a mobilidade do buraco é boa, abaixo de um certo diâmetro. E, nesse caso, a mobilidade do elétron ainda é boa. Então, a dificuldade nesses materiais é a condução por buraco, de certa forma, mas existe uma certa faixa aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas existe uma certa faixa de diâmetros em que você tem mobilidade boa, tanto do buraco, aqui é a mobilidade no book, tá? E aqui a mobilidade nos fios, para elétron e para buraco. Então a tendência é que quando você aumenta aqui, ele vai para o book. Aqui você vê, ele está se aproximando da mobilidade do book quando você está diminuindo. Se você cresce aqui, ele vai ter um nível bem flat e vai ter um nível ruim. Então a gente determinou uma certa janela aqui de diâmetros nessa faixa, em que você tem mobilidade boa tanto para elétron quanto para buraco. Tá? Então
fugindo um pouco daquele problema de redução da mobilidade, que é o modelo que a gente usou para calcular a mobilidade. Então, para diâmetros menores que 2 nanômetros, acima de um pouco aqui, tem um aumento substancial na mobilidade dos buracos e a mobilidade eletrônica não diminui drasticamente. Então, uma janela de mobilidade. Então, o segundo efeito é um efeito de superfície, né? E aí a gente faz o seguinte, estudou a estrutura que é chamada de core shell. Você tem um fio de um certo material no meio e um fio de um outro material na parte externa. Tá? Aqui mostra, por exemplo, o que seria esse tipo de estrutura. Aqui tem o germânio e aqui o silício, olha, que é o perfil de composição. Você tem aqui o silício e o germânio fora. Como é que é uma estrutura core shell? Só para exemplificar o que é uma estrutura core shell. Então, o que se faz é estudar a passivação, ou seja, a eliminação das ligações que não estão construídas na superfície. Isso é uma passivação de um caroço da parte interna desse material por camadas de material de fosfeto de índio. Então, você elimina aquele possível problema que existiria devido à superfície, colocando um material lá dentro, fora, que elimina essas deficiências. Que características que a gente pode explorar nesse tipo de fio? As diferentes razões entre o caroço e a camada. Quer dizer, quanto que eu boto de camada, quanto que eu boto de caroço? Isso vai variar as propriedades do material. Os alinhamentos de banda, essa é uma conversa um pouco técnica, mas isso é muito importante para dispositivos eletrônicos. Tá? Se você tem, vou mostrar aqui na frente, esse tipo de alinhamento, quer dizer, deixa eu ver se eu tenho aqui o alinhamento de banda. Aqui. Esse tipo de alinhamento de banda, esse é um material, esse é outro. Você tem um alinhamento de banda desse tipo aqui, isso é muito interessante quando você precisa de dispositivo, por exemplo, célula fotossolar, onde o elétron vai estar num material e o buraco vai estar no outro. Então você não tem recombinação e você pode aumentar bastante a eficiência do dispositivo solar. Tá? Então isso aqui é o que vai acontecer nesses fios é esse tipo de comportamento, em que tanto o elétron quanto o buraco estão no mesmo material, que é o caso lá de dentro, que é o arseneto de índio. Isso é bom para a eletrônica. E esse material lá fora não interfere na eletrônica, isso que a gente mostra aqui. Ó. Tanto o nível aqui, esse nível aqui é esse aqui, tanto esse nível, que é o topo da faixa de valência, que é onde está o buraco, quanto o elétron, eles estão centrados na parte interna. Obrigado. Então, isso determina o comportamento vai ser todo dado pelo nanofio lá dentro, de fora só serve como uma casca protetora. Aqui propriedades mecânicas, a gente estuda o comportamento, a variação das propriedades mecânicas também com a espessura do fio, tá? Vou ter que passar rapidamente sobre isso. Estuda também como isso varia e tal. E aqui com tensões extremas, né? Então você tem, além do comportamento elástico, nesse caso de um fio pequeno, você tem ruptura, então aparece nesse caso um comportamento harmônico depois da ruptura, e quando você vai crescendo a espessura do fio, esse comportamento vai se alterando, você vai ter o que a gente chama de comportamento multiplamente harmônico ou não harmônico, se você considerar toda essa região. Ele quebra uma ligação e tem uma nova região de comportamento harmônico, mas macroscopicamente seria como um comportamento não harmônico. Tá? Aqui, quando você vai crescendo, ele começa a ter esse comportamento multiplamente harmônico, depois ele tem um comportamento plástico, então você começa a ter todos esses regimes de comportamento no fio aparecendo à medida que você vai crescendo o diâmetro. Isso aqui é interessante. E depois uma situação mais extrema, multiplicamento, plasticidade, novamente aqui uma situação. Então a gente vai vendo as propriedades mecânicas aparecerem à medida que o fio vai crescendo de diâmetro. Propriedades ópticas, rapidamente, eles caras conseguiram sintetizar um fio em que eles variam a porcentagem desses materiais aqui no fio e o gap varia, quer dizer, a absorção de luz varia. Então eles podem fazer florestas desses fios, crescem um monte deles, digamos, cada um com uma certa composição, cada um absorvendo de uma certa faixa de comprimento de onda, de maneira que você poderia fazer essa floresta absorver em toda a faixa do espectro visível. Né? Isso que a gente calculou, como isso varia, então variando ao longo do nanofio, diferentes diâmetros, levando ao que chama de tandem solar cells. Tandem solar cells seria você crescer materiais com diferentes gaps, aquelas faixas proibidas que vão absorver em diferentes faixas de frequência. Tá?
Aqui é só uma ideia do que a gente calculou, não vou passar rapidamente, tem pouco tempo. E aqui é como varia em função obrigado, em função da composição, tá? Então ele vai variando em função da composição e aquele gap proibido vai variando cerca de 1 electronvolt. Parece pouco, mas 1 electronvolt é bastante, só por composição, sem mudar o diâmetro, tá? Então, aqui estudou oxidação de fio, todos esses fios são oxidados, e a gente estudou esse processo de oxidação, vou ter que passar rapidamente, faz dinâmica molecular, nanofio é um nanofio de fosfeto de índio, eu não vou entrar em detalhes, aqui é como o oxigênio penetra no fio, depois a gente pegou essa espessura em que ele penetra e estudou já ele oxidado, aqui é o processo em que como é que o oxigênio quebra a sua ligação e vira um oxigênio atômico dentro do fio. A gente estudou o processo que ele está absorvido, como é que ele vai se ligar aos átomos lá dentro. Estudamos como é que ele transforma a estrutura, que é uma estrutura ordenada, numa estrutura amorfa, onde o oxigênio entra, tá? O processo de dinâmica molecular. Como é que ele altera os níveis eletrônicos na faixa proibida, com o surgimento de defeitos, que a gente vai caracterizar esse tipo de defeito. E, bom, as conclusões rapidamente, que o tempo acabou, como eu disse para vocês, alguma coisa ia falar, depois não ia dar. Então, nanofios são candidatos a aplicações eletrônicas, ópticas, eletromecânicas. As propriedades variam com função do diâmetro, em função da composição, e a gente explora isso para determinar a propriedade que a gente queira. Esse é o grupo, só que várias pessoas que são username aí de vocês, digamos. Essa é a Cláudia Lange dos Santos, que está na Unifra. Ela está na Unifra agora, foi minha aluna de doutorado. Esse é o Tomé Schmidt, lá da UFO, que é colaborador, né? E aqui tem o Jonas Anversa, que é usuário aqui, o Jonas Anversa. Essa é a Mailing B, né? Digamos assim. Essa é a Raiz B. Essa é a Carol Jaskulski Rupp. Esse é o Leonardo Sampaio. Esse é o Eduardo Rosso, Andressa Bevilacqua. Todos são usuários aí do Senapad. Provavelmente vocês conheçam. Agora estão vendo, eles existem mesmo, né? Essa é a sala do nosso laboratório, lá nos alunos ficam. Você vê que estão todos sorrindo, né? A gente é feliz lá em Santa Maria, por enquanto. E aqui é um agradecimento ao CNPq, o Senapad. Sem o Senapad eu não teria feito nada disso, e na minha carreira seria zero, né? Então eu agradeço muito sempre ao Senapad. Sempre falo muito bem, porque sempre muito bem atendido, muito bem atendido. Assessoria, sempre que tive dificuldades em implementação, em uso, 100%. Realmente é exemplo, que deveria ser assim em todos os outros Senapads, mas não é. Isso é o principal para um usuário que está distante. Quem está do lado, por exemplo, o CESUP lá, não é uma crítica, mas quem está na URGS tem muito mais facilidade de usar do que quem está longe. Aqui não tem importância de estar longe, funciona super bem, super bem. Então, realmente é um exemplo a ser seguido. E muito obrigado.